todas as vezes que eu penso em uma atividade empresarial, eu preciso lembrar qual é o impacto, qual é a responsabilidade que aquele empresário terá no seu caminhar empresarial. Então, eu trouxe para vocês na aula 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade limitada, a responsabilidade ilimitada e a mista. A mista, ela é uma exceção, né? Ela é uma imposição da lei, na verdade, em alguns casos, independente de eu integralizar o capital ou não, ela terá esta responsabilidade mista. Por quê? Porque a lei assim exige, tá? O mais comum para nós é a nossa atividade, então, ser limitada ou ilimitada. Se eu penso em responsabilidade limitada, a lei me confere, então, a possibilidade de criar uma empresa e já falar para quem quiser contratar comigo, dizendo assim, olha, se eu cumprir todos os requisitos que a lei determinar, isso significa que se eu não te pagar, quem vai primeiro arcar com a dívida da empresa é o patrimônio da minha empresa, tá? Então, isso significa responsabilidade limitada. O patrimônio da minha empresa responde por ela mesma. Quando eu penso em responsabilidade ilimitada, eu tenho uma confusão entre o patrimônio. Então, ao mesmo tempo que a minha empresa responde pelas dívidas contratadas por ela, eu, pessoa física, também respondo. E isso é o que acontece, por exemplo, na atividade do empresário individual. Então, se eu sou um MEI, né, uma MEI, uma microempresa individual, eu tenho, então, CNPJ, né, mas eu não tenho uma personalidade jurídica efetiva daquela empresa. Por quê? Porque o patrimônio da minha dívida pessoal responde pelo patrimônio da empresa. Então, eu não preciso pedir para o juiz o que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Por quê? Porque se eu contrato em nome da empresa, eu, pessoa física, já estou dizendo, olha, se ela não pagar, quem pagará sou eu. Por quê? Porque a lei garante para mim que esta responsabilidade é uma responsabilidade ilimitada. Diferente, por exemplo, da responsabilidade limitada ou até mesmo da EIRELI. Aqui eu já estou dizendo, olha, minha figura empresarial tem limite, tem uma circunscrição. E este limite patrimonial, se eu não tiver a intenção de lesionar ninguém, a dívida da minha empresa tem que ser respondida pelos bens desta empresa. Acabou os bens, continuam as dívidas, o que eu posso fazer? Posso tentar a desconsideração da personalidade jurídica, mas para isso eu preciso preencher os requisitos ou do artigo 50 do Código Civil ou do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, certo?